Olá a todos, então aqui estamos nós para o nosso terceiro e último vídeo sobre esta pequena saga que foi a energização da água pelos cristais. Okay? Hoje o que eu vos quero trazer aqui é aquilo que eu tinha já mencionado de algumas sugestões para combinações de águas na primeira parte, pelo foco que nós temos vindo aqui a abordar, mais numa intenção de um consumo imediato, principalmente para a água para nós ingerirmos, e depois vou então fazer algumas sugestões também do que tinha falado no primeiro vídeo dos ambientadores, de combinações para ambientadores. Então, recapitulando aqui assim, de uma certa forma, um bocadinho o que nós temos vindo a falar, o que é importante nós termos em consideração para fazermos a nossa água energizada com cristais, principalmente se a intenção é para um consumo imediato, temos de ter em conta o sabermos as propriedades dos cristais, principalmente se a nossa intenção é de irmos por um método direto. Se não sabemos as propriedades dos cristais, então, à segurança, vamos fazer essa mesma energização pelo método indireto, ok? Prontos. Temos essa questão, temos a questão de vermos se o nosso cristal tem alguma fenda, alguma rachadura, por causa de, principalmente se vamos usar o método direto, volto a frisar, por causa de não irem para alguns sedimentos ou fragmentos do cristal para a água, mesmo com a questão de nós irmos filtrar a água, portanto são questões que temos de mesmo ter em consideração. Depois, outra coisa importante é não fazermos combinações, por assim dizer, à toa, ok? Só podemos usar combinações de 5 cristais e eu acabo sempre por recomendar a família dos quartos, é excelente, é suficiente e dá então para fazermos essas combinações, ok? Portanto, ter em consideração que há cristais que vão ter uma força maior, vai ser uma água que vai ficar mais pesada e há cristais com a combinação pode ser mais leve. Portanto, há algumas coisas que devemos ter efetivamente em consideração. Isto já para não falar que os nossos cristais têm que estar previamente limpos e energizados para então nós usarmos para fazermos a nossa água com os cristais. Ok? Isto são aquelas considerações básicas, aquele meu na tecla. Pronto, e senão também não seria eu. É suficiente, muitas vezes, usarmos o nosso quartzo transparente, o nosso quartzo hialino. Okay? Que é aquele cristal que nós dizemos que é o nosso médico de família. Dá para tudo. Okay? É o que eu costumo dizer, inclusive quando me perguntam nas terapias, quando é nos workshops, eu digo sempre, se não sabemos, usamos o nosso quartzo transparente ou a nossa selenite. Pronto, é simples, são os cristais que nós vamos automaticamente usar. Também é assim muitas vezes o que eu acabo por fazer. Portanto, e para a nossa combinação, para fazermos a nossa energização da água, pronto, termos o quartzo transparente é suficiente. E se há alguma situação que nós temos que é mais específica, então temos o outro. E lá está, outra vez estou eu a cutucar na tecla. Se não sabemos as propriedades, se é um cristal tóxico, vamos então usar um método indireto. Sem problema, e como vocês viram, até pelo método indireto acaba por ser uma energização de uma água muito mais rápida do que se vamos fazer pelo método direto. Ok? Pronto. Aproveito e quem quiser, mesmo por causa de fazer os elixires, o que posso recomendar é este livro. Também é este o livro que eu uso para me aconselhar, para ver se tenho alguma questão, algumas questões com os cristais, por causa de fazer as combinações. Pronto, é este o livro que eu recomendo. Ele tem, porque ele acaba de ter aqui as propriedades, tem os cristais, sugestões de cristais, tem propriedades e vai dizer características, vai também vos dizer já aquela questão de que estávamos a falar do facto de ser uma água que vai ficar mais forte ou uma água que vai ficar mais fraca conforme os cristais. Não é por serem 5 cristais que a água vai ficar mais forte, quer dizer, muitas vezes 5 cristais e pode ser uma água suave se estamos a usar os quartzos, ok? Daí eu também vos dizer
e batalhar na tecla, de usarmos a família dos quartos e ser suficiente para fazermos as nossas combinações. Então, uma água que pode ser considerada, vai ser uma combinação que vai ser leve e que são duas famílias dos quartos. Pronto. Podemos, se queremos, por exemplo, para estarmos ajudar-nos a trazer mais consciência para uma determinada situação, para um determinado momento e ao mesmo tempo para estarmos calmos, podemos, por exemplo, fazer uma combinação com uma ametista e com um quartzo transparente. Podemos também anexar e temos 3 cristais e sendo a mesma uma combinação suave e vamos juntar um quartzo rosa. Portanto, um quartzo rosa, uma ametista e um quartzo transparente. É uma combinação suave e estamos com 3 cristais. Mas, por exemplo, como eu já falei outra vez, se fazemos uma combinação com uma sodalite e com um quartzo transparente, e já vai ser suficiente. Porquê? Porque temos aqui a nossa amiga sodalite, que já é uma pedra que vai fazer uma água mais forte, uma água mais intensa. Já não vamos juntar mais nenhum cristal. Pronto, e esta combinação, por exemplo, da sodalite com o quartzo transparente, é uma combinação que nos vai ajudar a nós fluirmos com o momento, para uma determinada situação que estejamos a passar e que nos esteja a ser mais difícil de aceitar ou de ver. E a sodalite também é uma pedra para nos trazer consciência, não é? Que nos ajuda também nessa questão da comunicação. Portanto, é a pedra indicada para esse tal fluir com o momento e que muitas vezes nós podemos não estar a conseguir e é uma boa água para nós fazermos, uma boa água para o momento. Pronto. E temos aqui uma combinação, lá está, que se torna forte. Ok? Pronto. Também estão à vontade, se há alguma questão de me fazerem, me enviarem mensagem e eu posso também vos dar ajudar em alguma situação mais específica. Pronto. Isto, por exemplo, na questão das águas. Outra que estou aqui a lembrar-me, para questões de estudos, por exemplo, podemos juntar um citrino ou uma cornalina e um quartzo transparente. E vai nos ajudar, portanto, com essa capacidade também com a parte dos estudos. E para juntarmos esta combinação, podemos pôr na água, também podemos pôr na água, mas se termos alecrim fresco, e vamos colocar o alecrim fresco na água. O que eu ia dizer também é o simples, se temos alecrim fresco em casa, passarmos a mão no alecrim e depois cheirarmos, vai nos ajudar também a ativar vai nos ajudar também a ativar a atividade cerebral, vai nos ajudar também a ativar o cérebro. O alecrim é fantástico também nisso. Pronto, podemos também nesse caso para nos ajudar em situação para estudos. Pronto, temos aqui mais uma alternativa. Passando então agora para a questão dos ambientadores, que eu tinha falado no primeiro vídeo, que podemos também usar esta base da água energizada para outras situações. Portanto, no caso dos ambientadores, imaginem, querem fazer um ambientador para harmonizar o espaço, para colocar no quarto à noite. Fala-se imenso realmente da alfazema e podemos fazer sempre com alfazema, mas imaginem que querem fazer uma base com os cristais. Então, podemos usar nessa base de água com cristais um quartzo transparente, podemos usar a ametista, podemos usar um quartzo rosa, fazemos a nossa água. Não é preciso ser grande quantidade, ainda mais porque neste caso, como não estamos a usar com o álcool, esta sugestão que vos estou a dar é sem álcool, portanto acaba por ser uma situação em que será para um uso mais imediato. Não precisamos fazer grande quantidade. Fazemos essa água o suficiente, por exemplo, se temos um vaporizador, para colocar no vaporizador e nesse vaporizador depois podemos colocar umas gotas de óleo essencial de alfazema e umas gotas de óleo essencial, por exemplo, de rosa, ou então só de óleo essencial de alfazema ou óleo essencial de rosa e vaporizamos por exemplo, no nosso quarto, para trazer uma harmonia, uma paz à noite para nós irmos deitar, para dormirmos melhor e é suficiente, ok? Por exemplo, uma combinação em que gosto dos cheiros dos cítricos em nas estações, então no verão para mim é fantástico os cítricos. Então podemos fazer uma base de uma água energizada com quartzo transparente, com o citrino
também lá está, não é preciso grande quantidade, o suficiente para metermos no nosso vaporizador, e depois podemos colocar com óleo essencial uma combinação com toranja ou com laranja, um neroli laranja ou ylang-ylang laranja, portanto, e que vai, portanto, esta combinação vai nos ajudar a trazer vitalidade, muitas vezes em situações que nós estamos mais prostrados, podemos até andar mais depressivos, e vai-nos, portanto, a combinação neroli-laranja, que nos ajuda nessa situação, principalmente quando andamos mais depressivos, ok? Pronto, isto é uma outra situação. E imaginem que então querem fazer um ambientador com a intenção de proteção energética ou para limpeza de ambientes. Vamos energizar a nossa água com turmalina negra, por exemplo, e com selenite, ok? Sendo que tanto a turmalina negra como a selenite não vão estar em contacto direto com a água. Portanto, neste caso vamos ter que usar o nosso método indireto para energizarmos a nossa água. Prontos. Depois de passarmos a nossa água para o nosso vaporizador, podemos colocar um óleo essencial de alecrim ou um óleo essencial de limão, ou então, em vez de colocar óleo essencial, podemos pegar uma casca de limão, uns raminhos de alecrim, uma folha de louro, por exemplo, também, um cravinho, agitar e vamos vaporizar pela nossa casa. Portanto, esta última para uma limpeza e uma proteção, uma água para proteção energética, ok? Portanto, vejo aqui tem, sim, 3 sugestões também de ambientadores que podemos fazer, ok? Portanto, acho que não, estava aqui a ver se falta alguma coisa, não falta nada. Volto a batalhar na nossa tecla, é de que, mais uma vez, se não sabemos as propriedades, optamos pelo método indireto. E não se esqueçam daquelas consideraçõezinhas que vos dei para fazermos a nossa água energizada com cristal, principalmente se a nossa intenção é para fazermos uma ingestão, ok? Já sabem, estou à vontade, qualquer coisa, contactem, perguntem e fiquem bem. E até o nosso próximo vídeo sobre o novo fantástico mundo cristalino. Até já!